começando o Hora Extra e nesta edição você confere os seguintes destaques. Projeto de lei prevê a garantia de estabilidade no emprego do trabalhador em via de se aposentar. Advogados que atuam no Foro Trabalhista de Anápolis discutem o processo eletrônico. E a solução negociada dos conflitos trabalhistas é o assunto do quadro de entrevistas. A garantia de estabilidade no emprego pode virar lei para o trabalhador que está perto de se aposentar. A estabilidade é o direito concedido ao trabalhador de permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador. Um tipo de estabilidade é aquela prevista no ordenamento jurídico legal, como o caso das gestantes. Há também outro tipo de estabilidade, não regulada por lei, podendo ser estabelecida em norma coletiva por cada categoria. É o caso hoje da estabilidade pré-aposentadoria. Tramita no Senado Federal um projeto de lei com o objetivo de proteger todo aquele trabalhador que está perto de se aposentar. De acordo com o projeto, a empresa não poderá dispensar o seu empregado nos 18 meses que antecedem a aquisição do direito à aposentadoria voluntária. Para isso, o empregado deve estar registrado há pelo menos 5 anos nos quadros da empresa. Qual terá sido a intenção do legislador com esse projeto em dar esta garantia para o trabalhador que está perto de se aposentar? Eu suponho que seja porque o emprego é o maior patrimônio de que dispõe o trabalhador. O grande patrimônio do trabalhador é o emprego. E não há nada mais angustiante do que o trabalhador que está em vias de se aposentar perder esse seu patrimônio. A lei, como disse, não traz nenhuma garantia de estabilidade a nenhum tipo de trabalhador genericamente considerado, salvo essas poucas exceções de que falei, quais sejam dirigente sindical, integrante da CIPA, gestante e outras pouquíssimas situações previstas aqui e ali em leis específicas. A garantia que determinados trabalhadores conseguem de permanecer no emprego em vias de se aposentar, em véspera de aposentadoria, portanto, essa garantia está assegurada nos instrumentos coletivos. Desembargador, qual então seria o impacto na Justiça do Trabalho caso esse projeto de lei fosse aprovado? Não haverá uma repercussão grande em termos de quantidade de ações, o aumento do número de processos, só por esse fato em si. Até porque as categorias mais organizadas, como disse, aquelas que congregam o maior número de trabalhadores, elas já conseguem, por intermédio da negociação coletiva, garantir esse direito aos seus trabalhadores. Então, isso é até uma questão cultural. A partir do momento que nós tivermos uma lei garantindo a esses trabalhadores o direito de permanecer no emprego em véspera de aposentadoria, isso será naturalmente absorvido pela coletividade, pelos empresários, e que saberão que esse direito é um direito até que, na minha avaliação, um direito que, além de ser um direito social, é também um direito humanitário. De acordo com a Constituição Federal, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, obedecidas as seguintes condições. Para o homem, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Para a mulher, 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. É reduzido em 5 anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para o garimpeiro e o pescador artesanal. Para o professor com atividade exclusiva na educação infantil e no ensino fundamental e médio, há redução de 5 anos no tempo de contribuição. Advogados que atuam no Foro Trabalhista de Anápolis discutem o passo a passo do processo eletrônico na 18ª região. O TRT de Goiás realizou em Anápolis um ciclo de palestras sobre o desenvolvimento do processo eletrônico na 18ª região. O assunto foi discutido pelos advogados que atuam no Foro Trabalhista da jurisdição.
O primeiro tema, peticionamento eletrônico e visualizador de internet, foi apresentado pelo diretor de Secretaria de Cadastramento Processual, Flávio Tormin. Ele descreveu passo a passo do peticionamento eletrônico. Olha, o peticionamento eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho, ele é um peticionamento, ele tem um uso descomplicado. O maior problema que o advogado encontra é na hora dele configurar o arquivo que ele vai mandar. Outra situação que é complicada para o advogado, que eles têm encontrado, eu tenho visto que eles têm encontrado dificuldade, é no tamanho da página. Mas, de uma forma geral, o sistema de peticionamento do TRT é fácil? Ele é fácil. Se o arquivo estiver no tamanho correto, tanto o tamanho do arquivo quanto o tamanho de página, eu falaria que é uma baba. Hoje pode-se dizer que a senhora está à vontade com o processo virtual? Sim, bastante, e segura. Segura porque o resultado transmite para o advogado a certeza dele poder trabalhar até após as 18 horas. Qual a importância da promoção de palestras como essas para os advogados de Anápolis? A Ordem dos Advogados do Brasil vem promovendo palestras no sentido de levar até o advogado essas facilidades do processo eletrônico, porque hoje não tem mais volta. Realmente nós estamos caminhando para o processo eletrônico de uma maneira geral em todas as justiças do Brasil, seja ela federal, estadual, trabalhista. O juiz Israel Brasil Adourian, titular da primeira vara do trabalho de Anápolis, abordou alternativas para tornar o processo eletrônico ainda mais dinâmico e eficiente, como o envio da defesa antes da realização da audiência pela via do peticionamento eletrônico. Para o magistrado, a experiência do processo virtual tem sido extremamente positiva e que depois de uma certa resistência à inovação, o ser humano acaba se adaptando e contribuindo para o aperfeiçoamento dos novos sistemas. Inicialmente o advogado resistiu, mas historicamente a categoria dos advogados sempre está ligado aos interesses nacionais. Então logo eles viram que o processo eletrônico era uma realidade e não havia como resistir. Eles entenderam e hoje aderiram em massa, tanto que as varas que ainda não são eletrônicas, com certeza aqui em Anápolis, sofrem pressão da categoria dos advogados para que adotem o processo eletrônico. E no próximo bloco conversamos com o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. Ele fala sobre as técnicas e estratégias que podem ser utilizadas na conciliação. Voltamos já. Quem tem direito à participação nos lucros e resultados da empresa? Pela lei, apenas empregados sob regime seletista. O benefício pode ser previsto em acordo coletivo ou regulamento que se estenda a todas as funções. Mesmo em período de experiência, o funcionário tem o direito à participação nos lucros. A conciliação tem sido um caminho buscado pela Justiça do Trabalho para a solução dos conflitos entre empregados e empregadores. Os juízes do trabalho notabilizam-se na proposição e celebração de acordos que trazem a pacificação social. Embora a regra seja a da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, havendo lide processual, a ampla liberdade para o ajuste de acordos. Sobre o assunto, nós conversamos com o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto, do TRT da 18ª Região. Juiz Platão, numa conciliação, cada um cede um pouquinho, o patrão e o empregado. O que pode e o que não pode ser negociado? Bem, Márcio, eu queria esclarecer inicialmente que no curso do contrato de trabalho, o trabalhador ele não pode abrir mão de seus direitos, porque ele está submetido ao seu empregador. Então, antes de ser contratado e durante também, ele não pode abrir mão, por exemplo, como de direitos a férias, 13º, etc. Mas depois de ser dispensado, é possível a negociação, ou seja, a transação, concessões recíprocas entre trabalhador e empregador. Quando se está num processo trabalhista,
né, nós estamos diante de uma situação de incerteza, né? O reclamante pode ganhar ou pode perder a ação. Então, ele tem alguns riscos, né? O que não se deve negociar são verbas rescisórias, né? Isso se recomenda que não sejam negociadas. E também, por exemplo, o FGTS recomenda que ele seja depositado na conta vinculada do trabalhador, a carteira, né, espera-se que seja anotada. Mas existem muitos riscos e cada caso é um caso. Então, o juiz do trabalho deve avaliar em cada situação se está havendo uma lesão ou não aos direitos. Então, o juiz do trabalho ele vai ser o fiscal, né? Ele vai verificar se num acordo estão sendo lesados os direitos, se o trabalhador está sendo prejudicado e ele pode deixar de homologar um acordo conforme o caso. E como o juiz pode interferir na concretização do acordo? Bem, o artigo 764, parágrafo 1º da CLT, diz que os juízes do trabalho devem sempre empregar os bons ofícios e a persuasão na solução dos conflitos. Então, ele deve buscar a pacificação social daquela lide. O juiz ele deve, né, alertar as partes quanto aos riscos da demanda, né, porque o trabalhador ele pode ter o seu direito, mas ele pode não ter condições de provar. Isso pode acontecer. Então, o juiz pode, né, no decorrer da instrução, no decorrer daquela conciliação, verificar se as partes têm testemunhas, têm meios de provar, e aí sim, né, alertar as partes quanto aos riscos da demanda. Então, existem várias formas de o juiz interferir, né, auxiliar na solução pacífica, né? Ele pode fazer propostas, né, para a conciliação, ele pode verificar quais são os direitos que poderiam estar sendo pagos naquele acordo. Então, ele vai verificar, né, ele pode fazer cálculos das verbas que seriam devidas, quanto cada parte, né, pode potencialmente perder, e aí sim colaborar, né, para a solução do conflito, fazendo, né, propostas, ouvindo as partes, o que é fundamental, né? É bastante necessário aproveitar o momento da audiência para ouvir, para sentir as partes. Às vezes a parte quer desabafar, às vezes a parte, né, quer simplesmente falar ao juiz, estar na frente do judiciário, né, para reclamar dos seus direitos e tal. E nem sempre, né, a parte realmente tem o direito ou o juiz vai reconhecer aquele direito. Existe também a possibilidade de recurso, né, aos tribunais. Então a parte pode ganhar na primeira instância e pode perder, né, no tribunal. Então isso tudo deve ser considerado. Deve ser esclarecido para os demandantes. Exatamente, porque nem sempre as partes têm consciência de todo o rito processual, né? Não se deve, né, usar a demora do processo como um fator, né, promotor do acordo. Mesmo porque na Justiça do Trabalho isso não é fato, né? Exatamente. Só que muitas vezes o empregado ele está necessitado. Ele tem dívidas para pagar, tem situações que, né, que ele precisa resolver imediatamente. Então, em alguns casos, né, deve ser esclarecido isso, que às vezes uma empresa grande tem condições de fazer o depósito recursal, tem condições, às vezes, de levar o processo até o Tribunal Superior do Trabalho e não se deve brigar por pouco. Se for pequena, né, a discussão, pequena divergência, é sempre bom fazer um acordo. Existe uma técnica especial, uma espécie de abordagem para amenizar os ânimos, para conseguir promover essa conciliação? Olha, eu sempre costumo dizer que o juiz precisa atuar como um efetivo pacificador, porque as partes elas chegam tensas na audiência, né? Realmente existem, né, conflitos, né, mágoas que vêm ali à tona num processo. Então o juiz não pode colocar mais lenha na fogueira, né? Ele deve tranquilizar as partes. Então existem alguns métodos que são utilizados. Alguns colegas, por exemplo, eles fazem uma aproximação das partes antes da audiência. Então, fora da sala de audiência, na sala de espera, coloca uma mesa, pede para que o servidor aproxime as partes, né? Quando chega na sala de audiência, alguns colegas colocam ali alguma balinha, alguma coisa para tranquilizar as partes, né? Até mesmo lá fora, coloca alguma revista para a parte ler. Uma questão importante é não deixar a parte esperar muito tempo para a sua audiência, porque quanto mais passa o tempo, mais ela fica nervosa. Então, o que eu costumo fazer é chamar as partes, né, no horário da audiência, verificar se tem alguma possibilidade de acordo, fazer alguma proposta e deixar as partes discutindo. É muito importante ter paciência,
porque aquele tempo maior, aquele tempo que se vai discutindo, vai desabafando, vai desarmando as partes. Normalmente as partes chegam muito nervosas na sala de audiência e é preciso, às vezes, ter um tempo para que elas acalmem e aí sim seja possível fazer a conciliação. Num acordo, as partes sempre saem ganhando? Geralmente sim. Costumo dizer que a sentença às vezes pode deixar ambas as partes insatisfeitas, né? Às vezes o reclamante ele tem uma pretensão grande, ele faz diversos pedidos, mas ele tem vamos dizer, aquela questão de honra, né, que para ele é importante ganhar. Só que ele faz uma série de pedidos. E a empresa, muitas vezes, também tem essa questão de honra, aquela questão fulcral que ela acha importante ganhar. Só que pode acontecer de naquilo que é importante para o trabalhador e naquilo que é importante para a empresa, ambos perderem, né? E muitas vezes, né, há essa insatisfação mútua. E no acordo, o que acontece? Ambas as partes devem sair ganhando. Por isso que a gente tenta incentivar o espírito colaborativo na conciliação, né? De esclarecer que as partes podem ambas ganhar, né? Ambas ganharem, porque o acordo ele gera essa satisfação recíproca, porque elimina os riscos da demanda, a incerteza da ação, né? Então, existem vários métodos, né, de aproximação das partes, de conversa, né? O juiz tem que buscar estar próximo do cidadão para que possa fazer essa pacificação. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre conciliação na Justiça do Trabalho. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre conciliação na Justiça do Trabalho com o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. Doutor Platão, muitos acordos são difíceis de se concretizar porque às vezes o que a parte quer é uma reparação monetária. Às vezes é uma questão, como o senhor disse no bloco anterior, de honra, né? Não é apenas uma questão financeira. O juiz consegue identificar essa questão e como trabalhar para promover o acordo? Bom, existe o que nós chamamos de lide sociológica. É o que está por trás daquela demanda. Nem sempre vem ao processo o que realmente aconteceu. Por exemplo, acontece de um empregado ser dispensado e naquela dispensa ele sair magoado ou ser ofendido. E às vezes ele usa o processo como uma espécie de vingança, entre aspas. Às vezes ele não teria nada a reclamar, mas naquele momento da dispensa ele se sente ofendido. Ele recorre à Justiça do Trabalho, né, para satisfazer, para amenizar, né, o seu sofrimento. Então, o juiz ele deve, para identificar esse problema, ouvir as partes, né, conversar, dialogar, até chegar naquele ponto. Vou dar um exemplo. Recentemente eu tive um processo movido por um pai em face da filha. Uma situação bastante delicada, né? E a filha me contou que ela foi abandonada pelo pai, e depois ela perdoou o pai, deu um emprego a ele, e no momento da dispensa eles discutiram e ele acabou propondo essa ação. Ora, existe muito mais do que aquela questão trabalhista envolvendo aquele caso, né? Então é uma situação familiar, afetiva, que não veio ao processo naquele momento, mas existia. Então eu procurei conversar com o pai, eu separei ambos, né? Primeiro eu conversei com o pai, depois eu conversei com a filha, ambos contaram suas histórias, e eu vi que tinha um problema em relação a uma questão pequena, que seria uma corrente de ouro que o pai disse ter perdido na casa da filha, e a filha não sabia se alguém levou e ela não sabia dizer. Então eu fiz a proposta de se pagar, da filha pagar aquela corrente que para ele era fundamental. Ele aceitou a proposta e resolveu o problema. Depois disso, uma semana depois, a advogada dele chegou para mim, falou que a filha pagou, ainda deu mais coisa para ele, ficou satisfeita e ambos
né, conseguiram, pelo menos, resgatar ou reatar depois daquela situação. Então, era preciso identificar aquele problema que não tinha, né, vindo ao processo. Não se tratava de direito trabalhista. Não era referente a um direito trabalhista e que foi solucionado, né, com essa conversa. Se o juiz, às vezes, não tem tempo, ou não tem paciência, não tem condição de dar esse tratamento, ele não chega no ponto e não resolve o problema. Fazendo um acordo na Justiça do Trabalho, o trabalhador pode voltar a reclamar contra esse empregador verbas trabalhistas num período anterior à avença, à lide que foi apresentada ou postulada para o juiz? Depende. Se constar no termo de acordo que aquele acordo, aquela conciliação dá fim a todo o contrato de trabalho, ou seja, a quitação extingue o contrato de trabalho, o trabalhador ele não pode reclamar mais verbas daquele período pretérito, ou seja, daquele contrato que está sendo discutido na ação. Então, se o juiz fizer constar isso, ou se o juiz fizer constar apenas que se dá quitação pelo objeto inicial e não pelo extinto contrato de trabalho, o trabalhador ele pode reclamar. Então, isso tem que vir, né, a debate. O juiz deve esclarecer isso no termo, porque a regra geral é que ele poderia reclamar, se isso não constar no termo. Mas é mais comum que o juiz faça constar que aquele acordo extingue todas as verbas ou dá quitação por todas as verbas do extinto contrato de trabalho. Nesse caso, o trabalhador não pode mais reclamar, o que é comum, porque na realidade a gente quer resolver o problema, a gente quer resolver o conflito. Por quê? Se o trabalhador for à justiça, fizer um acordo e amanhã, se ele voltar a reclamar, aquele conflito não vai se acabar, né? Ele vai ser prolongado. Então a gente pretende dar fim ao conflito e por isso tudo tem que vir à tona naquele momento. Então é ideal que o juiz pergunte ao trabalhador: você tem mais alguma coisa a reclamar? Esclareça que ele não pode mais reclamar se constar que aquele acordo, né, extingue, da quitação por todo o extinto contrato de trabalho. E é importante esclarecer mais uma coisa. O acordo, ele vale como uma decisão irrecorrível, exceto para o INSS quanto às parcelas de natureza indenizatória que forem fixadas. Uma vez firmado? Exatamente. Uma vez firmado e uma vez homologado, não cabe mais recurso daquela decisão. Está expresso na CLT. O que pode ser feito para desfazer esse acordo? Somente por meio de uma ação própria, uma ação rescisória, se for provado certos requisitos, como uma corrupção, foi feito mediante uma corrupção, por um juiz impedido, alguma situação grave que vai ser discutida numa ação própria. Naquele mesmo processo, não cabe mais recurso daquela decisão. Então, assim que homologado, a parte não pode depois se arrepender e falar: não era bem aquilo que eu queria. O senhor tem um caso interessante de uma sentença que virou poesia depois de tentativas frustradas de conciliação. O senhor pode contar um pouquinho essa história para a gente? Sim, claro. Um ex-empregado, ele trabalhou para uma funerária e ele foi dispensado, né, e logo em seguida ele abriu uma concorrente na mesma região. A empresa alegava que ele desviou recursos e que ele estava captando clientes durante o seu contrato de trabalho ainda. E logo que ele foi dispensado, ele abriu essa concorrente. E o dono da empresa ficou muito revoltado com isso e ele distribuiu panfletos na cidade, lançou um carro de som dizendo que aquela funerária não era aquela mesma que ele já tinha, não era a correspondente à matriz. Isso gerou um conflito muito grande. Eles moveram ações tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum Estadual. Isso gerou um conflito muito grande. Eu tentei de todas as formas durante a audiência, eu marquei até mais de uma audiência para que pudesse fazer essa aproximação. Pedi para que o dono dessa funerária viesse, pedi para conversar com ele, conversei com ambas as partes isoladamente, tentei de tudo, mas não consegui. E a forma que eu encontrei, né, de pelo menos depois da instrução e já na sentença, alertar as partes das vantagens da conciliação foi fazer um trecho da sentença em versos para que eles pudessem pelo menos repensar ou refletir sobre o que eles estavam fazendo. Você pode citar um pouquinho desses versos para a gente? Claro.
a poesia, vamos dizer assim, esse trecho da sentença em verso de cordel, seria assim: trabalhou o autor para a reclamada numa funerária no interior. Foi dispensado depois da empreitada após longo tempo de labor. Talvez movido por ambição, ou por orgulho, ou vaidade, captou clientes na região e abriu uma concorrente na cidade. O proprietário da empresa, quem sabe por ira ou raiva, alertou a sociedade local que não era a mesma funerária. Apresentou também denúncia, alegando crime de estelionato. Foi aberto inquérito policial na Justiça Criminal Estadual. Talvez levado por vingança, acionou o autor a trabalhista, pedindo com forte esperança verbas do tempo de motorista. A reclamada opôs defesa, mas não limitou sua atuação. Além de contestar a ação, formulou uma reconvenção. Esta novela de muitos ataques, pletora de pecado capital, vem sendo alimentada pelas partes e ninguém imagina o seu final. Este infindável ciclo insano deve ser interrompido com perdão. Alguém deve oferecer a própria face para que possa haver a conciliação. O fim da história só Deus sabe. A paz ainda não veio neste inverno, mas espero que ela não venha somente num canto do céu ou do inferno. Bom, pelo menos se não houve conciliação, as partes conseguiram entender bem toda a história e refletir um pouquinho sobre o caso. Espero que sim. Eu conversei com o juiz do trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto, sobre conciliação na Justiça do Trabalho. Doutor Platão, muito obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esta edição chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Nos vemos lá. No Hora Extra desta semana, você confere as seguintes notícias. Projeto de lei prevê a garantia de estabilidade no emprego do trabalhador em via de se aposentar. Advogados que atuam no Foro Trabalhista de Anápolis discutem o processo eletrônico. E a solução negociada dos conflitos trabalhistas é o assunto do quadro de entrevistas. Aguardamos você!